Você acredita que a sua alimentação pode contribuir para desinflamar seu intestino? Se você quer saber sobre os alimentos que podem desinflamar seu intestino, fique comigo para esse vídeo. Assista até o final. Olá, eu sou o Dr. Valdomiro Garbujo Filho, sou coloproctologista. Hoje eu gostaria de compartilhar com você o papel da alimentação para desinflamar o intestino, principalmente se você tem a doença inflamatória intestinal. Nós estamos falando numa série de vídeos sobre a doença inflamatória intestinal. Já falamos sobre doença de Crohn, já falamos sobre retocolite ulcerativa, já falamos sobre fitoterapia e suplementação e hoje eu quero falar sobre a alimentação. Se você não assistiu os outros vídeos, assista para você estar por dentro desse assunto. Hoje eu quero falar com vocês sobre uma proposta de alimentação para desinflamar o nosso intestino. A Nestlé, através dos seus experts, seus cientistas, lançaram uma proposta de uma alimentação restritiva para desinflamar o intestino. Isso somado com a suplementação. E eu vou falar para vocês o que eles estudaram e quais as conclusões que eles chegaram. Vamos lá. Na proposta dos cientistas da Nestlé, eles fizeram um protocolo para 6 semanas com uma alimentação bem restrita. Depois, mais 6 semanas com uma dieta mais flexível. E após isso, uma dieta mais flexível com 2 dias que a gente chama de dia do lixo. Pode comer o que quiser. E vamos dividir isso em fase 1, fase 2, fase 3. A fase 1 seria da semana 0 à semana 6, a fase 2 da semana 7 à semana 12 e a fase 3 a partir da semana 12. Dentro da proposta da restrição alimentar, na fase 1 nós temos alimentos que são obrigatórios. Isso significa todo dia tem que comer esses ingredientes. E quais seriam os alimentos que são obrigatórios na fase 1? O frango, o ovo, a batata inglesa, maçã e banana. Gente, é coisa gostosa. E com esse ingrediente, você pode fazer vários pratos, você pode variar usando a sua criatividade. Ou aqui no YouTube tem vários tutoriais de receitas utilizando esses ingredientes. E está permitido outros ingredientes. Aqueles que eu falei são obrigatórios. Este você pode variar no cardápio diário. Por exemplo, você pode introduzir o peixe, você pode introduzir também o arroz, a farinha de arroz, o leite de arroz. Nós podemos utilizar algumas frutas como o abacate, o moranguinho, o melão. Nós podemos utilizar alguns vegetais como o tomate, o pepino, a cenoura, espinafre e algumas folhas de alface. Eu vou deixar aqui junto com o vídeo o protocolo na íntegra para você estudar, analisar e compor um cardápio bem incrementado. Está liberado também alguns tipos de chás, assim como azeite, mel, algumas ervas para você poder incrementar os temperos e os condimentos da sua alimentação, para não ficar sem graça, né? Mas utilizando esses elementos que nós estamos colocando aqui junto com o vídeo, você pode fazer um cardápio para essa primeira fase, que são apenas 6 semanas, não é para a vida toda. E isso vai promover uma desinflamação no seu intestino, principalmente se você tem a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn. Dentro dessa proposta, nós temos alimentos que não são permitidos. É claro que os industrializados, refrigerantes, salgadinhos, comidas que vêm em pacotinhos, elas são proibidas. Existem também alimentos que são saudáveis, mas nessa primeira fase ele está proibido porque eles são inflamatórios e não convém que consuma nessa primeira etapa. Não esqueça de dar uma olhadinha no documento que está anexado ao vídeo, no link da descrição do vídeo. Você pode acessar esse documento e ver todos os alimentos que estão proibidos, porque aqui ficariam muitos para eu poder citar nesse vídeo agora para vocês. Na fase 2, nós podemos incluir alguns ingredientes para incrementar o seu cardápio. Por exemplo, na fase 2 está liberada a batata doce, a quinoa, a aveia, podemos utilizar mais frutas, por exemplo, a pera, o pêssego, o kiwi, o mirtilo, as frutas vermelhas, que eu já falei no outro vídeo que é importante o seu consumo como anti-inflamatório. Podemos usar a abobrinha, enfim, naquela lista que está anexada no documento junto à descrição do vídeo, tem várias opções que você pode dar uma olhadinha e entender um pouco mais daquilo que você pode comer. Vale ressaltar que dentro dos alimentos que são proibidos ou não permitidos, nós incluímos, claro, todos os alimentos que são processados, esses são industrializados, porque ele realmente é danoso para a mucosa intestinal. Mas ainda assim a gente ainda não orienta o consumo da carne vermelha, por enquanto, e também do glúten e também da proteína do leite de vaca, porque eles são mais inflamatórios. A gente vai reservar isso aí para o dia do lixo, na fase 3, no final de semana que isso estaria permitido, mas no dia a dia, segunda a sexta, na fase 3 ou na fase 1, na fase 2, de forma alguma. Você pode me perguntar, o que eu vou cozinhar com esses ingredientes na fase 1? Nós temos lá
O frango, o ovo, a batata, a banana e a maçã que são obrigatórios, mas podemos utilizar o arroz. É claro que a primeira coisa que você vai pensar é na canja, né? Uma canja de arroz com frango, uma cenourinha, uma batatinha. Mas você pode fazer uma sobrecoxa assada com batatas, você pode fazer um purê com frango. Ainda é possível fazer o nhoque. O nhoque vai a batata, o ovo e podemos usar farinha de arroz para incorporar e preparar a massa. Então, a gente está dentro dos ingredientes que são permitidos. Existem outros ainda ingredientes, como a gente pode substituir o peixe, podemos usar o morango, o abacate, o melão, algumas folhas que são permitidas. Nós vamos deixar aqui a relação dos alimentos que estão permitidos para você compor o teu cardápio. Então, olhando o ingrediente, a gente pode elaborar saladas, podemos elaborar sucos, de forma que a gente tenha um cardápio gostoso. A gente pode utilizar todos esses ingredientes e elaborar um cardápio legal, sem ficar achando que está fazendo um cardápio de hospital ou comendo comidinha de doente. A gente pode comer bem, só tem que ter criatividade. Nessa proposta de fazer uma dieta para desinflamar, nós temos a fase 2. Aquela fase 1, que tem um pouco mais de restrição de ingrediente, compreende as primeiras 6 semanas. Da 7ª para a 12ª semana, nós temos mais ingredientes, então temos mais opções para poder elaborar um cardápio legal. Uma dica que eu te dou é o seguinte: deixe sempre frutas picadinhas dentro de tupperware na geladeira. Isso fica prático na hora de você querer fazer um suco, ou fazer uma salada de fruta, ou pegar uma fruta. Muitas vezes na correria a gente tem preguiça, ou acaba não pegando uma fruta porque tem que descascar, tem que preparar. Se você deixar tudo pronto dentro da geladeira, fica mais prático. E nesses ingredientes que nós temos na segunda fase, que aumenta a opção, nós podemos criar sucos, podemos, por exemplo, fazer tapioca, que libera, no caso, a farinha da tapioca, podemos fazer uma tapioca com frango, uma tapioca com atum, podemos fazer uma tapioca com frutas, com banana, por exemplo. Podemos utilizar batata doce pode fazer cozida de manhã. Nós podemos usar o nhoque de batata doce, elaborar outros pratos, né? Então, dentro desses ingredientes da segunda fase, dá para se criar uma infinidade de pratos, uma infinidade de saladas, uma infinidade de sucos, né? Então podemos utilizar isso e ter muito mais qualidade de vida. E a boa notícia é que na fase 3, que seria a partir da 12ª semana, depois de 3 meses, que a gente espera que seu intestino esteja desinflamado, nós podemos fazer essa dieta mais restritiva de segunda a sexta. E no sábado e domingo, dia do lixo. Aí você pode comer uma pizza, pode comer uma comida um pouquinho mais industrializada, porém eu até não recomendo muito não, porque a gente vai pagar o preço. Você vai comer porque faz parte de um cotidiano social, às vezes você é convidado para ir na casa de uma pessoa, e lá vai ter uma pizza, vai ter um hambúrguer, né? Então, nesse período, pelo menos um dia na semana, 2 dias na semana, podemos ter um cardápio aberto. Mas fique atento, ouça a linguagem do seu intestino. Então, se você estiver tendo sintomas como distensão ou alteração do ritmo intestinal, constipação, diarreia, volta para a dieta que é mais desinflamatória. Cuide bem do seu intestino, aprenda a ouvi-lo. Aí você vai ter saúde e qualidade de vida. Você pode me perguntar, eu não tenho doença de Crohn, não tenho retocolite ulcerativa, eu devo fazer essa dieta? Então, essa dieta é uma dieta para desinflamar o intestino. Ela serve para todos nós. Eu vejo isso muito positivo, você tirar alimentos industrializados, alimentos que têm conservantes, alimentos ultraprocessados, né? Isso a gente está falando de saúde, principalmente para quem tem doença de Crohn e retocolite. Então vale para todo mundo. É claro que quem não tem problema nenhum, talvez coma aí um alimento industrializado, não vai sentir nada. Mas nem por isso, não é pelo fato de não sentir nada que vai ser saudável, que vai te fazer bem. Então a gente tem que ter essa atenção. Até quando se fala em dieta do Mediterrâneo, quando nós vamos para esses livros que falam sobre uma boa alimentação, a primeira coisa que eles falam é retirar os alimentos industrializados. Então a gente segue essa linha, né, de uma alimentação saudável, bem parecida com a dieta do Mediterrâneo. Isso é muito importante para você que busca qualidade de vida, busca saúde e longevidade. Essa é uma atenção especial que você tem que ter com o seu intestino. É claro que o consumo esporádico não vai fazer um grande mal, pode ter um sintoma ou outro, porém você não vai perder tudo aquilo que você ganhou nesse período de cuidado do intestino, um período de desinflamação. Eu também aconselho você a convidar a sua família a fazer a mesma dieta, porque é complicado fazer 2 cardápios, né? Eu imagino, no caso, a dona da casa, que precisa fazer a comida do dia a dia, tem que fazer um cardápio para um filho, um cardápio para outro filho, outro para o marido. Não, faça para todo mundo, é importante. Eu acredito que a casa tem que mudar o seu estilo de vida e todos podem participar, porque eu estou falando de uma alimentação saudável, uma alimentação que vai fazer bem para todo mundo, especialmente para quem tem uma inflamação no seu intestino. Se você gostou desse vídeo, achou importante, compartilhe com pessoas
que você quer que cuide do intestino, cuide da alimentação. Deixa seu like. Se você não está inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho. Também tem informação lá no Instagram. Vá lá, me siga no Instagram e você vai ter mais informações importantes para a sua saúde.